Fala pessoal, aqui novamente, comentar aqui um pouquinho sobre os jogos da rodada, né? Aqueles comentários sobre os jogos de final de semana que vocês estão acostumados a ver aí no canal, tá? E enfim, né, tentar ser o mais breve possível, como sempre. Antes de fato começar a entrar no assunto, pessoal, já sabe o que tem que fazer para me ajudar? Aliás, vocês devem fazer para me ajudar, né? Se inscrever no canal, por favor, dá o like para fazer com que o vídeo que mais bem recomendado no YouTube, compartilhar com algum amigo seu, né, que gosta de futebol internacional ou de Premier League, né, e clicar no sininho para sempre receber as notificações, né, para eu postar vídeo. Em relação aos links da descrição, sigam todos, links de qualidade, eu aprovo. O primeiro link é o link aqui do Twitter do canal, né? Twitter ali, o dia inteiro sobre futebol internacional, Premier League, sobre os jogos. O segundo link é o link do Instagram aqui do canal, né, onde eu posto vídeo um pouco menores, né, sobre assuntos específicos. Os três links seguintes são na página Premier League mais 8 para conteúdo diário sobre Premier League, a página parceira aqui do canal, né, agora eles inclusive estão bem mais ativos no Twitter. E por último, mas não menos importante, o link no canal Resenha Futebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol, tá? Então segue lá, vale a pena, canal de qualidade. Bom, eu estou aqui com o meu celular para me ajudar, né? E vamos começar para não perder tempo. Bom, o sábado já começou com o derby de West Midlands, né? O Wolverhampton e West Bromwich, né? E esse jogo chamou atenção não só por ser um derby, mas também por ter sido uma grande vitória do West Bromwich para cima de um rival, né? E não só por isso, né? Também a distância técnica dos times é muito grande, né? E Big Sam aí consegue ser sua primeira vitória, né? Sua primeira vitória sob o comando do West Bromwich, né? E assim, esse jogo tem alguns pontos positivos, não. Alguns pontos interessantes que são, primeiro, né, a dificuldade, né, recorrente do Wolverhampton em enfrentar defesas fechadas. Isso já não é um problema de hoje, né, é um problema de bastante tempo, desde a temporada 18-19, né, esse problema era bem visível, né, e enfim, se esperava que o time fosse dar esse salto. Não consigo contratar exatamente um meio armador, que era algo que o time precisava, né, digamos assim, um Bruno Fernandes do Wolverhampton, né, para aproximar as peças. Então, em jogos desse tipo, ainda mais como esse jogo começou, logo com um pênalti no início do jogo, era esperado que começasse essa dificuldade. Apesar do Wolverhampton ter evoluído nesse aspecto, principalmente na temporada passada, né? E, assim, o time consegue ali imprimir um bom volume de jogo, até um certo volumezinho, né? Criando algumas oportunidades aqui e acolá, principalmente com aquelas jogadas de lado, né? Com passes para dentro da área. O Dendoquer teve 2 ou 3 oportunidades, o Fábio Silva também. E o time consegue empatar depois de uma jogada de escanteio, né? Com o Fábio Silva definindo muito bem até a jogada, depois de um passe de calcanhar do Boli, né? Ele protege bem para cima do Oshie e tira do goleiro Button, né? E logo depois o Wolverhampton empata. Então fica aquele clima no jogo. Bom, agora o Wolverhampton está na situação confortável, o West Bromwich tem aquele balde de água fria, né? Afinal de contas, não é um time que se espera que vai conseguir reagir nesse cenário, já tem que virar uma partida. E o segundo tempo começa, o West Bromwich dá um calão no jogo, já tinha conseguido uma escapada ou outra, assim, meio sem qualidade, mas mais na base das jogadas dos passes longos. Dá um calorzinho ali na defesa do Wolverhampton e logo no início do segundo tempo empata com o gol do Ajay, né? Semi Ajay, que já tinha sido um dos bons jogadores do West Bromwich na temporada passada, na segunda divisão, né? Tinha feito gol contra o Liverpool também, e ele que empata o jogo para cima do Wolverhampton. E logo depois tem um outro pênalti, né? O primeiro gol do Wolverhampton foi um gol de pênalti, né? Que o Matheus Pereira converteu, o pênalti do Boli para cima do Callum Robinson, e o segundo pênalti também foi um gol de pênalti do Matheus Pereira, num pênalti do Boli para cima do Callum Robinson novamente, né? E a partir daí, assim, entra aquela questão do balde de água fria, né? Aí o West Bromwich, já agora novamente com resultado, né? E com a moral lá em cima, consegue ser um time, assim, consegue... Não necessariamente, eu não diria que o West Bromwich conseguiu necessariamente anular, né, até porque essa linha de meio, né, esse 4-5-1, né, como o time entrou para jogar, né, com a volta do Livermore, inclusive, né, tinha começado jogando no início da temporada, depois perdeu bastante espaço até, voltou a jogar nos últimos jogos, né, nesses últimos 2 jogos. Mas essa linha, principalmente essa última linha de defesa, né, destacar principalmente essa última linha de defesa do West Bromwich, né, da equipe do Big Sam, né, que foi muito bem, principalmente a dupla de zagueiros por dentro, né, Kyle Bartley e o Semi Ajay, né, além do gol, fez uma atuação defensiva muito boa. Acho que até o Bartley foi melhor, né, mas o Ajay pelo gol, né, acaba saindo, aí dá pra dizer que foi o man of the match, entre aspas, digamos assim, né. Eu acho que o maior destaque foi isso, né. E tem aquelas alterações, né, o Wolverhampton tem um momento que entra com o Aiton Ri para jogar ali praticamente como ala, ali fica ele e Pedro Neto jogando como jogadores do corredor, o Pedro Neto até entrando um pouco mais por dentro, né, o Aiton Ri até vem entrando bem nos jogos, né? Geralmente faz bons jogos ofensivamente. Aí chega no momento aí ele colocar o Cutrone para jogar junto com o Fábio Silva, ele como uma dupla de ataque, mas nada disso surgiu grandes efeitos não, né? O primeiro tempo, como eu falei, até foi relativamente bom do Wolverhampton, né? Conseguiu, apesar de ser um cenário adverso, o time eu acho que até conseguiu criar oportunidades dentro do que dava para esperar, do que a gente já viu o time mostrar, mas o segundo tempo foi bem ruim mesmo.
E assim, é complicado, né? A situação do Wolverhampton é bem complicada na tabela, acima de tudo em termos de resultados, né? Mas enfim, do lado do West Bromwich é só alegria, né? Vitória do Big Sam, né? Um time que aparenta que vai conseguir reagir, né? Os primeiros jogos do Big Sam não foram exatamente tão bons assim, não. Levou de 4, levou de 5, mas agora com a chegada do Snodgrass, né? E talvez deva vir uma contratação ali como um jogador, um pilar ofensivo, um jogador centroavante mesmo, até para servir como alvo dos cruzamentos, né, das bolas alçadas do Snodgrass. E de fato, para conseguir fazer essa bola ficar mais presa ali na frente, bem ao estilo do Sam Allardyce mesmo, centroavante para prender ali na frente, né, esperar a aproximação dos jogadores. Acho que o time tem um pouco mais de condição até de reagir do que era com os Slaven Bilic, como eu falei. Eu até acho que, ofensivamente falando, o time tinha mais repertório, mas que talvez, assim, em termos defensivos, não conseguisse mostrar a qualidade necessária para se manter na Premier League, para ser competitivo, né? Enfim, né? Grande resultado, isso que importa. Bom, vamos agora para os jogos de meio-dia, falar rapidamente sobre o West Ham e Burnley, mais uma vitória dos Hammers do David Moyes, né? Gol do Mickael Antonio. Como eu falei, Mickael Antonio, se não é o melhor, é o jogador mais decisivo do West Ham nas últimas 2 temporadas e meia, desde a temporada 18-19, com aquele time horroroso do Manuel Pellegrini, né? E enfim, o Burnley com uma derrota, né? Pelo que eu pude ver, inclusive, no segundo tempo, né? Que olhando ali de rabo de olho, o Burnley até conseguiu criar bastantes oportunidades de gol, não necessariamente com qualidade, mas assim, finalizar a gol, né? De dar aquela impressão de deixar o West Ham numa situação um pouco mais acuada. Não necessariamente imprimir um grande volume, deixar o West Ham super desconfortável, não é isso. Mas estar mais presente no campo de ataque. Como eu falei, não vi o jogo, não vou comentar, então não vou me estender, mas enfim, é um daqueles cenários em que, falando agora mais especificamente sobre o Burnley, como o time mostra que consegue, se tivesse um pouco mais de qualidade individual, talvez conseguiria resultados até melhores do que já tem, né? Porque como eu falei, o Burnley tem um dos piores elencos da Premier League há um bom tempo, né? Enfim, né? Bom resultado para a equipe do David Moyes, que de fato faz um bom campeonato esse ano, né? Bom, agora vamos para Leeds e Brighton, um jogo que eu assisti, né? Finalmente o Brighton do Graham Potter consegue uma boa atuação que de fato culmina em pontos, em 3 pontos, contra um adversário difícil até, né? O jogo até começa com o Leeds bem, os primeiros 20 minutos ali, até um pouquinho depois do gol, dá pra dizer, né? É de um Leeds que consegue chegar, consegue criar oportunidades, mas logo depois o Brighton consegue encaixar essa saída de bola, né? E hoje não tinha nem o Calvin Phillips para dar esse passe a mais de qualidade, né? Quando se afunda ele próximo dos zagueiros, então o time do Leeds, assim, teve bastante dificuldade de sair jogando em muitos momentos, né? Teve que forçar aquelas jogadas mais de aproximações dos laterais com os jogadores de lado mesmo, o Rodrigo tentando receber para girar, né? O Clichy tentando em alguns momentos aquele passe mais diferenciado, na minha opinião, inclusive é o melhor jogador do Leeds, pelo menos dos mais técnicos do Leeds, né? De melhor nível, e na minha opinião o melhor jogador do Leeds na temporada, né? Mas não passou muito disso, né? E o Brighton, até no primeiro momento, né? Sendo um time, assim, conseguia ser bem presente para marcar essa saída de bola, e nesse sentido eu destaco principalmente o Ben White, muito bem, jogando como um meio campista ali, né, ao lado ali do... Hoje ele estava jogando ao lado do Pascal Gross, com essa dupla de volantes por dentro, entre aspas, né, um zagueiro e um meio armador, né, jogando como volante, né, Graham Potter, né, coisas de Graham Potter, e eu destaco principalmente ele que recupera a bola no lance do gol, né, ele que, assim, foi um dos caras que mais deixou desconfortável ali aquela faixa por dentro, né, não só o Pascal Strike em alguns momentos, né, que até um jogador que fiz um outro bom jogo, mas até acho que é um jovem que precisa de um pouco mais não acho que seja exatamente o jogador ideal para o Leeds nesses momentos, né? Mas o Clichy também em alguns momentos sendo bastante bem acompanhado pelo Ben White, mas acho muito bem mesmo hoje, né? E do lado dos jogadores ofensivos eu destaco o McAllister, né? Ele fez uma bela jogada, né, no lance do gol, o Maupay voltando a marcar, né? Falou que voltou a ter confiança no meio de semana e novamente volta a marcar. Eu acho que é um bom atacante, né? Talvez só faltava ali conseguir concluir melhores jogadas, né? Para mim o problema dele é a dificuldade não, mas a quantidade de chances que ele desperdiça, né? Mas eu acho que os maiores destaques foram de fato esses dois, né? O Ben White recuperando, sendo muito bem nessas disputas por dentro, o McAllister, que é um jogador que tem dificuldade de ser inserido, eu acho que por conta no nível físico da Premier League e da intensidade do jogo, mas que tecnicamente eu acho que dá pra dizer que é um dos melhores jogadores tecnicamente falando do Brighton, né? Ele tem um cara de muito refino técnico mesmo, capacidade de passe, drible curto, condução, gosto bastante dele também. É um jogador bem interessante, né? Eu conhecia dele só de ouvir falar do Boca Juniors, não chegou a acompanhar de fato a carreira dele, mas no Brighton ele é um jogador que mostra de fato essa capacidade técnica, né? Falta de fato entrar mais no ritmo da Premier League, né? Aos poucos eu acho que o jogador entra, enfim, né? E no segundo tempo, né? Isso eu falei de forma geral, mas
para dar uma olhada um pouco maior do segundo tempo, né? No segundo tempo já foi um jogo mais seguro do Brighton, né? O Brighton já consegue ter um pouco mais de posse de bola, né? O Leeds novamente encontrando dificuldades agora para furar a defesa. Acho que nesse sentido o Brighton foi um time bastante maduro de conseguir até no primeiro momento, ali, nos primeiros 10 minutos, o Brighton até consegue criar mais oportunidades, né? De fato tomar conta do jogo. Depois o Leeds já começa a ter um pouco mais de posse de bola, mas eu acho que o Brighton mandou muito bem nessa questão de conseguir ser um time mais seguro defensivamente, como a gente poucas vezes viu nesse campeonato. Enfim, né, finalmente o time do Graham Potter conseguiu 3 pontos, né, contra um adversário difícil, né. Bom, agora vamos para Fulham e Chelsea, né, vitória do Chelsea, não acompanhei esse jogo, então não vou me estender. O que eu posso falar é de que eu vi nas análises, né, boa atuação do Mason Mount, boa atuação do Giroud, mas uma atuação bizonha, né, bizarra do time do Chelsea. Eu ouvi esse termo, atuação, eu ouvi esse termo, eu li essas palavras no Twitter, tanto em português como em inglês. Atuação bizarra do Chelsea, horrorosa, né? E do lado do Fulham me falaram que foi uma boa atuação, né? O Fulham é um dos melhores times da Premier League de dezembro, em termos de atuação, bem legal de ver jogar em alguns momentos, né? Conseguiu se consolidar com uma linha de 5, com o Bob Reed fazendo essa função de ala e se aproximando ali para funcionar de fato como um dos homens ofensivos no momento com bola. O Ivan Cavaleiro jogando como esse falso 9 e naturalmente um jogador com muita mobilidade para se aproximar das peças ofensivas, né? O Anguissá jogando muita bola, um dos principais jogadores do Fulham nessa temporada, um dos bons jogadores, até acho que um jogador de melhor nível, então um dos bons times desse mês de dezembro. O trabalho do Scott Parker parece que conseguiu engrenar. Hoje não conseguiu a vitória, né? Mason Mount, um dos melhores jogadores do Chelsea nessa temporada, né? O Chelsea assim, começou a temporada irregular, fez um bom mês de novembro, até inclusive fiz vídeo falando sobre isso, né? Sobre o bom momento que o Chelsea viu ali em novembro em termos de desempenho também, mas dezembro e esse iniciozinho de janeiro muito fraco mesmo do Chelsea, de um time bem ruim em vários momentos mesmo, de um nível bem ruim. O trabalho do Frank Lampard já começa a ser questionado porque o investimento foi muito alto. Óbvio que tem que se ter paciência porque o elenco é muito bom, né? Então dá para esperar que bons frutos rendam nesse time. Mas de fato, assim, de forma geral, a temporada do Chelsea é bem decepcionante mesmo, né? Enfim, né? Não vou me estender como eu falei porque eu não vi o jogo, mas é isso. E o jogo para fechar o sábado, Leicester 2, Southampton 0. O time do Brendan Rodgers é vice-colocado agora da Premier League. Um jogo que até, assim, esse jogo, os primeiros 30 minutos foram muito bons, principalmente do Southampton, né, conseguindo imprimir aquele volume de marcação, anulando as saídas de bola do Leicester, vale a pena falar disso, principalmente o Tielemans, né, e nesse sentido eu destaco principalmente a participação do Diallo, né, Diallo teve algumas oportunidades aí nessa temporada, demorou a ser integrado assim no elenco titular, e esse jogo, assim, ele fez um jogo muito bom contra o Liverpool, né, já tinha feito alguns momentos bons de jogos no final de 2020, né? E hoje talvez tenha sido um dos melhores jogadores do Southampton na partida, né? Aliás, do primeiro tempo, eu acho que foi o melhor jogador do Southampton no primeiro tempo, né? Conseguindo anular o Tielemans em muitos momentos, e, assim, tendo que fazer o Leicester se resumir a jogadas mais esticadas pelos lados, né? E assim, uma coisa interessante de destacar no primeiro tempo do Southampton é a capacidade que esse time tem de fazer a bola fluir por dentro, né? Porque os meias abertos geralmente trabalham por dentro, né? E novamente, destaque para o Smallbone e para o Stuart Armstrong. O Walcott, né, assim, jogando ao lado do Thiago, né, mais próximo ali do centroavante, mas com muita facilidade, muita liberdade para circular por ali. O Thiago mais como um homem-alvo, né, para fazer o pivô, né, nos momentos de lançar os seus companheiros. Então foram os primeiros 30, 35 minutos muito bons de Southampton e um jogo muito bom, de um nível muito alto de intensidade, em que o Southampton poderia ter aberto o placar não fosse as boas intervenções do Schmeichel. Mas aí, no lance em que o Leicester consegue recuperar, né, e fazer uma tabela ali pelo lado direito, né, já tinham conseguido algumas descidas ali com o Castagne e com o Albrighton, né, não necessariamente descidas de qualidade, mas dando um pouco mais de trabalho por aquele lado, né, para a equipe do Ralf Hasenhüttl, né, uma bola chega no Tielemans e o Tielemans dá um belo passe em profundidade, num dos poucos momentos no primeiro tempo, onde ele tem um pouco mais de liberdade para dar o passe, enquanto o James Maddison se projetando ali nas costas da defesa. O Jack Stephens até tenta acompanhar, mas ele define muito bem a jogada, muito bem mesmo. James Maddison mudou a característica dele com o Brendan Rodgers, evoluiu, virou um jogador mais maduro, de toques mais rápidos na bola, sem necessariamente prender, né, sem necessariamente ser o cara para receber a bola no pé e a partir disso armar, nada disso. É um cara que é muito preciso agora, recebe nas costas do volante e já rapidamente consegue acionar o companheiro mais bem posicionado, né, bem posicionado para bater pro gol, né. Esse período de final de 2020, início de 2021 do James Maddison é muito bom, e hoje fez o gol que abriu o placar. No segundo tempo, o Leicester já volta, né, com aquela cara de time mais experiente, de melhor nível, mais maduro na partida. O Southampton passa a encontrar dificuldades, né? O Leicester já se posta um pouco mais atrás, né, fazendo uma marcação um pouco mais ali na linha média, né? E assim,
acho que o ponto diferencial do Southampton, que poderia ter rendido uma goleada no segundo tempo, foram os erros técnicos. Tivesse o Leicester tivesse sido mais preciso, poderia ter feito 3, 4 gols, né, no Southampton no segundo tempo, onde de fato foi melhor. Não numa grande superioridade, mas conseguindo, a partir desses erros técnicos do Southampton, criar oportunidades. Não necessariamente aproveitou, né? O gol só veio vir lá no final do jogo mesmo, né? Com novamente um bom passe do Tielemans, aquele passe firme, vertical, para o Harvey Barnes definir, né? Então assim, foi uma derrota do Southampton dura, né, com o segundo tempo não tão bom, mas foi um primeiro tempo muito bom, assim, mostrando que de fato esse time é capaz de fazer, na minha opinião, um time mais bem treinado da Premier League de forma geral, né, o time que mais consegue fazer o seu elenco render acima do esperado, não que tenha jogadores ruins, nada disso, mas assim, é um time que me dá a impressão de ordem, assim, de ser um time bastante ordenado quando joga, né, de conseguir imprimir um bom volume. Isso é um ponto positivo. Mas o Leicester, acho que, assim, não fez exatamente um bom primeiro tempo, mas foi um segundo tempo muito correto mesmo, de time, assim, que sabe o que faz dentro de campo, né. Assim, poderia ter sido mais preciso nas jogadas, né? Se colocou numa situação complicada no final porque não foi preciso, né? Talvez se fosse um time um pouco mais difícil, a situação tivesse sido um pouco mais complicada para o Leicester. Mas o Southampton não conseguiu ser nem perigoso assim no segundo tempo, a não ser por um lance esporádico ou outro, tendo o Stuart Armstrong novamente como sua principal referência de criação. Né? Que temporada faz o Stuart Armstrong, né? Mas enfim, de forma geral, acho que foi uma vitória bem justa do Leicester, é o vice-colocado, e o Southampton, assim, de fato fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo não foi tão bom assim, tá? Então, isso aqui foram aqui os comentários sobre os jogos de sábado, né? Sinta-se livre para concordar ou discordar nos comentários, colocar sua opinião, qual foram os seus destaques individuais, seus destaques coletivos, sinta-se livre para colocar nos comentários sua opinião, tá? É isso, espero que tenham gostado.